E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? E aí, como é que estão as coisas? Tudo em paz? Tudo na mais perfeita maravilha? Você está em paz? Isso é importante, né? Importante pra caramba. Ó, beleza, pra quem não me conhece, eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma 1970. Mais uma vez aqui, né? Mais uma vez te agradecendo sua audiência, agradecendo sua curtida, agradecendo seu comentário, agradecendo porque você ajuda o canal, ó, 988-290-767-91, ó. Agradecendo você porque você se inscreveu no canal, muito obrigado, agradecendo sempre, agradecendo, ó. Valeu, muito obrigado mesmo. Então estamos aqui mais uma vez com o vídeo, ó, pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar, beleza? A gente volta já já aqui com mais uma parte, a sexta parte do Paulo e o Império, Religião e Poder na Sociedade Imperial Romana. Esse material que parece ser infindável, infinito, né? Mas estamos aqui mais uma vez, ó. Então se inscreva no canal, curte aí, beleza? A gente volta já já depois da vinhetinha. Paulo Dharma 1970, ó, arroba Paulo Dharma 1970, aqui tá o meu Instagram, beleza? Entra lá, tranquilo? Até já já, valeu! Então, beleza? Ó, parte 6, Paulo e o Império, esse livro espetacular. Assim, não vou dizer ser espetacular, mas tem umas coisas da qual eu não concordo aqui, mas né, vamos adiante. A gente iniciou o capítulo 5 lendo exatamente a parte de Gálatas 3:28, né? Já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus, que abria exatamente a parte 13. Então essa parte 13 ainda continuamos com a missão cristã e a unidade doméstica patriarcal. Essa parte 6. Aí ele vai entrar exatamente em Colossenses 3:13, né? Que é no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. O livro de Colossenses. Ele vai colocar aqui uma tese aqui, que esse livro de Colossenses, essa carta de Colossenses, ela não foi escrita pela mão de Paulo. Tá? Cartas para a redação, por favor, não foi escrito pelas mãos, talvez por um discípulo de Paulo. Porque esse versículo aqui, ela tem semelhanças com Gálatas 3:28, mas com algumas modificações, mas ele vai explicar aqui. Tá? Ele começa aqui, ó. Como vimos, a visão cristã inicial do discipulado de iguais práticas, de iguais praticada na igreja doméstica atraía para o cristianismo, especialmente escravos e mulheres, mas também criava tensões e conflitos com o ethos cultural dominante da unidade doméstica patriarcal. É verdade que tanto mulheres como homens, escravos e livres, asiáticos e gregos e romanos participavam plenamente do culto da grande deusa do culto da grande deusa pública romana, né? A grande deusa. E num tal contexto, a confissão batismal de Gálatas 3:28, da qual né, nós falamos há pouco, não era utópica. Não obstante, em contraste com o culto público da deusa, no contexto cristão, a esfera religiosa pública da igreja e a esfera privada da unidade doméstica patriarcal não eram claramente separadas. Os cristãos compreendiam a si mesmos como uma nova família, exprimindo essa autocompreensão em termos institucionais na igreja doméstica. As esferas público-religiosa e privado-patriarcal já não se diferenciavam. Na realidade, era o ethos religioso de igualdade que foi transferido para o ethos patriarcal da unidade doméstica. Aí ele vai entrar na questão do livro de Colossenses, da carta de Colossenses, ó, escrita por um discípulo de Paulo. Aí ele vai falar aqui, né? Ele vai dar aqui uma referência aqui, ó. Leusen, Colossians and Philemon Hermeneia, Philadelphia Fortress de 71, que ele vai esse livro que vai levantar essa tese de que o livro a carta de Colossenses não foi escrita por um discípulo de Paulo. Cita Gálatas 3:28, mas a altera consideravelmente. Além disso, esse discípulo de Paulo equilibra a passagem com o código doméstico de submissão patriarcal. O relacionamento entre judeus e gentios já não constitui para o autor um grande problema e preocupação. A separação entre as comunidades judaica e cristãs provavelmente já tinha ocorrido quando ele escreveu essa carta. Ao citar a fórmula batismal,
Colossenses menciona primeiro os gregos e elabora o segundo membro do par circuncisão, não circuncisão, com bárbaro e sítio, a fim de acentuar que as diferenças e igualdades nacionais e culturais são superadas na nova humanidade de Cristo. Como os sítios eram considerados o povo rude da antiguidade, é óbvio que o autor de Colossenses tem especial interesse no par oposto, grego e bárbaro, enquanto o terceiro par de Gálatas 3:28, que nós vamos pegar aqui, né, nem homem nem mulher. Primeiro a gente vai pegar aqui, né? Nem judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, né? Aqui. Como especial interesse no par oposto, grego e bárbaro, enquanto vocês estão dissolvidos na polarização fêmea, macho e fêmea. Não é mencionado. Também dissolve a polarização escravo-livre, que define as estratificações sociopolíticas da escravidão institucional. Colossenses 3:11 já não justapõe escravos e livres como alternativas opostas, mas os adiciona à enumeração e à elaboração daqueles que são incircuncisos, bárbaros, sítios, escravos, livres. Aqui ele vai dizer, a carta aos Colossenses celebra não tanto a restauração da igualdade humana na nova comunidade, quanto um evento cósmico em que os elementos em oposição do universo se acham reconciliados entre si. Vocês têm que parar, né, e pensar o que era aquele mundo, o que era aquele universo do Império Romano, da escravidão, do homem patriarcal, do homem forte, daquilo que nós já discutimos, né? Daquilo que nós discutimos nos vídeos passados, como era essa relação de poder entre o homem, né? O homem, a família, né? A máfia. Nós discutimos bastante isso aqui, falamos bastante sobre isso aqui, sobre a máfia e sobre aquele que é devedor, aquele que vai, eu sou o poder, eu vou fazer um favor a alguém, entendeu? Eu vou fazer um favor à plebe, vou fazer um favor ao homem pobre, e aí ele vai ficar me devendo. A máfia tem muito disso, na máfia italiana, entendeu? Na máfia e outros tipos de organização criminosa que nós vemos por aí. Tem só os quilos. Ó, a nova religião angélica e a vida no céu não devem ser realizados por práticas ascéticas e rituais, mas no comportamento ético e na vida comunitária. Como foram ressuscitados com Cristo, devem procurar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Eles o fazem ao abandonar ira, raiva, maldade, maledicência e palavras obscenas e se revestir de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-se uns aos outros e se perdoando mutuamente. Eles devem, sobretudo, revestir-se com o amor, que é o laço da perfeita harmonia. 3:5-17. Colossenses, né? Devem comportar-se com sabedoria diante dos que não são parte da comunidade cristã e responder a cada um como convém. 4:5. Você vê, até no nosso mundo, né? A palavra de Deus na Bíblia, a palavra de Deus, ela serve de referência também para esse tipo de mundo que nós vivemos hoje. Nós trazemos o que está aqui no livro de Colossenses, do autor, seja lá Paulo ou qualquer outro que tenha sentado e escrito a carta, obviamente com o consentimento do apóstolo Paulo, né? Óbvio, né? Então, nós temos, ela tem efeitos até para a nossa vida. A leitura da palavra de Deus, ela é algo que beneficia gregos e troianos, judeus, pobres e ricos. Ela beneficia a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, sai daqui de Deus, né? Esse instrumento aqui de poder, ela beneficia tudo que você é, tudo. Ela vai ser algo assim como um rio, um manancial de águas cristalinas que vai modificar a sua vida. Tudo tem aqui dentro, tudo. Do que você precisar tem dentro da Bíblia para você ler e se fartar, porque é Deus que fala aqui. Deus que fala aqui, ó. Diante disso aqui, ó. Isso aqui é a palavra de Deus. Ó,
Esse é o contexto do Código Doméstico em Colossenses 3, 18, 4,1. A primeira e mais precisa forma de Código Doméstico do Novo Testamento. Quer dizer, vai passar um código para você bem viver. Ele vai passar essa carta, ela vai instrumentalizar um modus operandi para você se relacionar com as pessoas dentro da sua própria casa também, dentro do seu próprio lar. Ele vai dar instruções, vai trazer instruções para que a sua casa seja um ambiente de paz. Você com os outros. Aqui, ó. Colossenses pede aos escravos que cumpram suas obrigações com simplicidade, de coração e dedicação, como quem obedece ao Senhor e não aos homens. 3:23. Aqui, ó. Ao assumir a ética greco-romana do Código Doméstico Patriarcal, Colossenses não só espiritualiza e moraliza a compreensão que tem a comunidade batismal expressa em Gálatas 3:28, como também torna essa ética doméstica greco-romana parte da ética social cristã. E ele vai continuar aqui, ó. Mais recentemente, estudiosos chamaram a atenção para tratados de economia e de política que refletem uma forma de codificação por Aristóteles e conhecida das escolas filosóficas e da moral do século I d.C. Os moralistas da fase inicial do Império buscaram formular uma ética que equilibrasse as exigências de igualdade formuladas na época helenística. O que se destaca na forma do Código Doméstico do Novo Testamento é a opção por uma noção eticamente atenuada ou humanizada de dominação e de poder. A correta ordem do lar e a da economia acham-se interligados porque, na antiguidade, o lar era economicamente independente, autossuficiente, organizado em termos hierárquicos e, como tal, constituía a base do Estado. Logo, os três topoi relativo ao Estado, relativo à administração da unidade doméstica e relativo ao casamento, estavam estreitamente vinculados entre si. Aristóteles, que influenciou decisivamente a filosofia política ocidental, bem como conceitos legais norte-americanos, argumentava contra Platão que é imperativo iniciar a discussão da política por reflexões acerca do casamento, que define como a união de um dirigente natural e um subordinado natural. O homem e a mulher, né? O homem é o dirigente natural e a mulher é o subordinado natural, na visão do Aristóteles na política. Nesse livro aqui, ó, na política. E quando os escravos são adicionados à família, esta pode ser chamada de lar. Várias casas constituem uma cidadezinha e várias cidadezinhas formam uma cidade-estado, ou politéia. Aí ele vai ter aqui na política, aqui, ó, vai citar aqui o política. A investigação de Aristóteles. A investigação de todas as coisas deve começar por suas partes mais elementares. E as partes mais elementares e primárias do lar são o senhor e o escravo, o marido e a esposa, o pai e os filhos. Sempre essa dualidade, né? Sempre essa dualidade, ó. O senhor e o escravo, o marido e a esposa, o pai e os filhos. Tem sempre pam, 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 pam. Devemos, pois, examinar a constituição e o caráter próprios de cada uma dessas três relações, ou seja, a do senhorio, a do casamento e, em terceiro lugar, a da relação de progenitura. Aí ele vai citar aqui Política 1, 1253b, aqui de dentro. Aí o autor aqui, né? É parte da ciência da unidade doméstica exercer poder sobre a esposa e os filhos como pessoa livre, mas a forma de governo aplicável àquela e a estes devem diferir. Enquanto o pai exerce sobre os filhos um poder monárquico, o marido exerce sobre a esposa uma forma republicana de poder. Democracia, né? Aristóteles. Porque o homem é por natureza dotado melhor para o comando do que a mulher, e a pessoa mais velha e plenamente desenvolvida do que a mais jovem e imatura. É verdade que na maioria dos casos de governo republicano, o governante e os governados mudam de posição, enquanto o marido nessa relação ocupa continuamente a posição dominante, seria o rei, né? O marido é o rei e a mulher seria o povo. O governo do pai sobre os filhos, por outro lado, equivale a do rei, né? Aqui, para mim, a posição do homem sempre é a do rei, né? É política
capítulo 1, 1259b. Para mim, a relação do homem na visão aristotélica é a visão do rei, independente de qualquer situação. Nas três situações, para mim, o homem é o rei. Na visão aristotélica, tá? Aqui nessa visão aqui aristotélica. Aqui, ó. Opondo-se àqueles que alegam ser a escravidão contrária à natureza, Aristóteles recorre ao domínio da alma sobre o corpo. É manifesto ser natural e adequado ao corpo ser governado pela alma, em que a parte emocional seja governada pelo intelecto, a parte dotada de razão, ao passo que a posição igualitária, ison, ou contrária das duas partes, é em todos os casos prejudicial. Do mesmo modo, entre os sexos, o homem é por natureza superior e a mulher inferior, o homem o regente e a mulher o súdito. E isso tende a aplicar-se necessariamente no caso da humanidade em geral. Logo, todos os seres humanos que diferem tão amplamente dos outros quanto a alma do corpo, esses são por natureza escravos, sendo para eles vantajosos ser governados por esse tipo de autoridade. Política 1, 1254b. É a visão aristotélica não cristã, porque no cristianismo nós de novo, Gálatas 3, né, Gálatas 3, 28, homem e mulher, tudo em estado de igualdade, tá? Não existe diferença diante de Jesus Cristo, não existe essa coisa de eu mando, você obedece. A gente só obedece a Cristo, a Jesus, tá? A Jesus. Ó, essas diferenças naturais justificam as relações de dominação na unidade doméstica e no Estado. Por consequente, Aristóteles de novo, né? Há por natureza vários tipos de governantes e de governados, porque o livre governa o escravo, o homem a mulher e o homem a criança, de maneiras diferentes, e todos possuem as várias partes da alma, mas as possuem de maneiras diferentes, porque o escravo falta a parte deliberativa e a mulher a tem, mas sem plena autoridade, ao passo que a criança a tem, mas de forma não desenvolvida. Política 1, 1260a. O Aristóteles nunca teve uma casa, né? Quem manda numa casa? Quem manda num lar? Né? Quem manda na vida do homem? A mulher. Essa história dele aqui é muito farofeira. Muito farofeira. É o Aristóteles que está falando, né? Ó, é bastante interessante que Aristóteles admita uma exceção em que as mulheres podem governar com autoridade, entre aspas. De modo geral, a relação entre marido e esposa é de aristocracia, mas quando o marido controla tudo, a relação torna-se uma oligarquia, porque ele governa violando a adequação e não em virtude de superioridade. Às vezes, quando a esposa é uma herdeira, é ela que governa. Nesses casos, portanto, a autoridade não vem da virtude, mas da riqueza e do poder, como numa oligarquia. Ética Nicômaco 8, 1160b. Dado que contudo, todas as unidades domésticas é parte do Estado, este é prejudicado se as diferentes formas de governo doméstico não forem exercidas fielmente. Aí ele vai citar de novo aqui a política do Aristóteles. Ó. A liberdade no tocante às mulheres prejudica tanto o propósito da politeia como a felicidade do Estado, porque assim como o homem e a mulher são parte de uma unidade doméstica, está claro que o Estado também se divide quase pela metade em sua população masculina e feminina, de modo que em toda politeia em que a posição das mulheres é mal regulada, a metade do Estado tem de ser considerada negligenciada no cumprimento da lei. Quer dizer, ele justifica essa visão antiga, né, essa visão grega da sociedade. Aí do microcosmos para o macrocosmos, do lar, né, da gen, né, do universo familiar, da família, da casa, né, para o Estado. Então isso vai levar de um lado para outro, vai sair de um lado para outro, vai sair do universo da sua residência, da sua casa, do mundo grego, pro governo, pro governante, para a politeia, para a cidade-estado. Ele vai aqui, ó. Assim como definiu a natureza dos escravos com relação a seu status de propriedade e a sua função econômica, Aristóteles definiu a natureza da mulher como a de alguém não dotado de plena autoridade para governar, embora esteja bastante consciente de que o governo pelas mulheres era uma possibilidade e realidade históricas concretas. A definição de natureza da mulher
e da esfera própria da mulher tem assim suas raízes fincadas em certa relação de domínio e subordinação entre o homem e a mulher, que tem uma correlação de domínio entre o homem e a mulher, mas que tem um contexto e um propósito político concreto. É o que eu falei. Ele vai trazer isso para da casa, do lar. Essa visão do micro para o macro. Aí, como era o funcionamento do universo masculino, né? Do masculino na época dos gregos. Entendeu? Quem vai quebrar isso vai ser exatamente Paulo, né? Gálatas 3:28, que é um marco nisso. E aí ele vai ser referendado mais ainda em Colossenses, no livro de Colossenses. Ele vai trazer isso com força. Aqui, ó. A filosofia política de Aristóteles foi revitalizada na filosofia neopitagórica e estoica. Também foi aceita no judaísmo helenístico, como demonstram os escritos de Filo e Joséfo. Filo insiste que os judeus não são ímpios, que respeitam pai e mãe, e que as esposas têm necessariamente de ser servis aos maridos. Hipotética 8:7-14. Ao discutir a politeia de Moisés e compará-la de Rômulo, Joséfo acentua que as leis judaicas ensinam não a impiedade, mas a piedade. Não o ódio aos outros, mas a vida comunitária. Eles se opõem à injustiça e ensinam a justiça. Eles evitam a guerra e estimulam as pessoas a trabalhar. Portanto, não pode haver maior justiça, piedade e harmonia do que entre os judeus. Em suas leis do casamento e no nascimento e criação de filhos, os judeus cumpriram as leis da politeia de Rômulo, que os romanos tinham imposto a todo o império. As mulheres judias eram boas cidadãs romanas. Aí ele vai citar aqui o Flávio Joséfo. Vai citar aqui, ó. A mulher, diz a lei, é em todas as coisas inferior ao homem, que ela em consequência seja submissa não para se humilhar, mas para poder ser dirigida, dado que a autoridade foi dada por Deus ao homem. Contra Ápio 2:201. Contra Ápio aqui, ó. Resposta a Ápio. Aqui, ó. Resposta a Ápio. 2:201. Ao lado dessa ética aristotélica da submissão e do comando, desenvolveu-se um ethos do casamento que acentua a harmonia entre os casais. Plutarco descreve o casamento ideal como uma coparceria. É adorável que a esposa simpatize com as preocupações do marido e o marido com as da esposa, de modo que, tal como cordas, ao estar entrelaçados, eles obtenham força um do outro, para que, assim, a coparceria possa ser preservada mediante a ação conjunta dos dois. Aí, isso vem do Preceitos Conjugais, 140c. Plutarco também enfatiza que a esposa deve partilhar não só os amigos, como os deuses do marido. Ela tem, portanto, de fechar a porta da frente firmemente a todos os rituais estranhos e superstições exóticas, porque, junto a nenhum deus, ritos dissimulados e secretos realizados por uma mulher encontram algum favor. 140d. Logo, fica evidente que, na antiguidade, as regras da unidade doméstica são partes da economia e da política, assim como são os ritos religiosos e os costumes ancestrais. A saúde do Estado e a observância religiosa das leis e costumes da família patriarcal acham-se entrelaçadas. Escravos, esposas que não cultuam os deuses do paterfamilias violam não só seus deveres domésticos, mas também as leis do Estado. Foi o que eu falei. O que vai quebrar essa visão grega, né? Essa visão grega judaica, o cristianismo ele vem fazer uma revolução. Ele vem quebrar essas regras, vem quebrar aquilo que estava meio que estipulado, né? Estava ali, estava estipulado. Ó, o judeu, entendeu? O grego, tudo isso vai ser partido ao meio. O cristianismo vai exatamente quebrar essa cadeia de submissão, né? Você está submisso a Jesus. É outra história, é outra visão de mundo que você lendo você vai entender. Então vamos caminhando aqui pro final, né? Do final, inclusive, de todos os vídeos, né? A gente vai fechar essa parte, acho que fechando essa sexta parte, concluir aqui capítulo 14, texto escrito pelo Richard Horsley, né? Que é o organizador do Paulo e o Império. E aí ele fecha o último texto
com a visão dele sobre 1 Coríntios, né? Estudo de caso da Assembleia de Paulo como sociedade alternativa, né? Richard Hosley. Aí ele vai dizer aqui, né? 1 Coríntios tem sido tradicionalmente uma generosa fonte de textos comprobatórios usados pelos cristãos como bases bíblicas de doutrinas teológicas, como a pré-existência de Cristo e de instituições sociais como a escravidão. Mais recentemente, tem sido foco de debates acerca do grau até o qual Paulo subordinou as mulheres e exortou os escravos a permanecer em seu status servil. Aí nós vamos de novo lá, né? Vamos lá novamente na nossa praxis, né? Da leitura de Gálatas. Gálatas 3, 28. Já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus. Sempre a gente tem que ter essa, virar um mantra, tá? Virar assim, tatuar no corpo, né? Essa passagem de Gálatas 3:28, né? Já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus. E aí a gente pode adiantar um pouquinho aqui e irmos para Colossenses 3:11, né? No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Quer dizer, então se nós pegarmos aqui ao pé da letra essas duas passagens, a gente pode ter aquela ideia de que todos os seres humanos são iguais em Cristo. Nós temos as nossas diferenças, nós temos as nossas individualidades, mas em Cristo nós somos iguais, nós estamos sob o guarda-chuva de Jesus Cristo. O resto, entendeu? Nacionalidade, nada. Nós estamos sobre o guarda-chuva de Cristo. O resto é o resto. Ele vai continuar aqui, né? Ele vai dar um histórico aqui, ó. As relações entre Roma e Corinto exemplificam as formas mais extremas da prática imperial romana e da sociedade imperial que essa prática produziu. Tendo feito manobras para que Corinto e a Liga de Acaia entrassem em guerra no ano 146 a.C., os romanos saquearam impiedosamente a cidade, mataram seus homens e escravizaram suas mulheres e crianças. Um século mais tarde, Júlio César estabeleceu em Corinto uma colônia a que foram enviados, ao lado de alguns veteranos do exército, grande número de pobres urbanos de Roma, mais da metade deles escravos libertos. Strabo, Geórgicas 8, 6, 23. Assim, libertos, ambiciosos e outros homens de baixo status social deram o tom no ethos urbano hipercompetitivo. Por exemplo, Apuleio, ele cita Apuleio, né? A elite faminta de honras e cargos cultivava o patronato de governadores e imperadores, patrocinando a construção de novos templos cívicos e imperiais na parte central da cidade e festivais como os recém-instituídos Jogos Cesareios. Aí ele vai falar aqui, né, que no próprio livro ele vai citar essa parte, né, a seleção de show, na parte 2, né, do livro aqui. Povoadas pelos descendentes dos deserdados romanos e de ex-escravos desarraigados. Corinto era epítome da sociedade urbana criada pelo Império Romano, um conglomerado de indivíduos atomizados, apartados das comunidades de apoio e das tradições culturais particulares que antes haviam constituído suas identidades e solidariedades cooperativas de sírios, judeus, italianos ou gregos, que é os romanos. Eles colocaram todo mundo debaixo do guarda-chuva deles, né? Guarda-chuva deles, não do guarda-chuva de Cristo, mas guarda-chuva da religião romana, do Império Romano, e aí foi levando. Dentro da religião romana, tudo debaixo da religião romana, da deusa, do imperador, do Otávio, entendeu? Imperador Deus, aquelas coisas todas, né? Aqui, ó. Na qualidade de libertos e pobres urbanos isolados de toda a rede social horizontal de apoio, eles ou já eram parte dessas camadas inferiores das pirâmides, a plebe, né? Das pirâmides de patronato, que a gente falou tanto sobre patronato aqui, né? Que desciam pela hierarquia social à medida que se expandiam as bases de poder dos que lutavam por altas honras e cargos ou estavam prontamente vulneráveis ao recrutamento para tais camadas. Em meio a todas as pompas oferecidas pela elite, cada vez mais munificente e honrada, os coríntios tinham
tinha uma reputação de pessoas incultas e carentes em termos de manejo social, em parte porque os abastados exploravam em demasia os pobres, a plebe. É assim, guardadas as devidas proporções, né, distância e tempo, etc, etc, é como no Brasil, o sistema do funcionalismo público, onde as pessoas passam no concurso, elas passam a ser elite do Estado, em detrimento dos pobres miseráveis que não entraram no concurso, não passaram nas provas, né, não se tornaram elite, e ficam aí, e elas estão na camada social acima das pessoas que estão embaixo, né? Por exemplo, um eletricista, do pedreiro, que pode ganhar muito dinheiro, mas ele é considerado né, ele não passou no concurso. Aqui no Brasil vale no concurso. No Império Romano era o patronato. Você vivia, é como nós, né? Aqui no Brasil, vivermos debaixo do guarda-chuva do Estado. Nós vivemos debaixo do guarda-chuva do Estado. Do Estado ao Estado tudo, aqui não é funcionário público nada. Basicamente por aí, guardadas as devidas proporções, tá? Só para eu não perder isso. Aí ele vai continuar aqui, né? O que podemos não notar imediatamente, dado o pressuposto de que estamos lendo acerca da formação de uma religião, é o grau preciso de inflexão política com que Paulo concebe esses eventos por meio dos quais este mundo, esta época, está sendo levado ao fim e o próximo inaugurado. Para dizer a verdade, Deus também virou a mesa em oposição à pretensiosa cultura hellenística aristocrática. Deus deu as cartas, como sempre. Deus é no comando. Deus no comando. Os homens eles podem até achar, fazer planos, sonhos, etc, etc. Mas você perguntou para Deus se é isso se é isso mesmo. As pessoas fazem tantos planos, tantos projetos, mas será que Deus realmente está na ordem do dia? Você perguntou para ele? Se é isso mesmo? Aí os teus planos não é nada. Planos aí de ditadores, tiranos, Adolf Hitler, Império de 1000 anos. Planos e planos e planos. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ganhar a eleição fraudada. Vou fazer o que você perguntou para Deus, se é isso mesmo? Perguntou? Aí não dá em nada, dá com os burros na água. Aí fica se perguntando, meu Deus, por que você não me ouviu? Por quê? Não era da vontade de Deus. Para dizer a verdade, Deus também virou a mesa em oposição à pretensiosa cultura hellenística aristocrática. O Evangelho de Cristo crucificado é de fato uma absoluta tolice para a elite que se beneficiava da aterrorização romana dos povos subjugados por meio da crucificação de habitantes rebeldes das províncias e escravos intransigentes. Porém, é por meio do desprezivelmente crucificado Cristo. Eu adorei essa passagem. Eu adorei essa passagem. Do desprezivelmente crucificado Cristo e agora de seus seguidores de baixa extração, povinho, né? Aquele negócio do Nietzsche, né? Os perdedores, os mendigos que se tornam poder, né? Na visão nietzschiana. Destituídos de poder e desprezados, os próprios fiéis coríntios que Deus expôs o caráter vergonhoso da busca da elite pretensiosa pelo poder, pela riqueza, pela sabedoria, pelo nascimento nobre e pelos cargos públicos honoríficos. Aí ele vai citar aqui os versículos, né? 1, 21, 23, 26, 29, 4.8, 10. Claro que esses termos descrevem em seu sentido literal, não simplesmente uma elite cultural, mas a elite política coríntia, provincial. As mais importantes vítimas da implementação por Deus do seu plano, mistério, são, no entanto, as autoridades imperiais dessa época, 2, 6, 8. Aqui, como alhures em Paulo, você pode conferir em Romanos 13, 3 e no Novo Testamento, autoridades, os archontes, refere-se a dirigentes políticos terrestres, embora provavelmente não tenha explicitamente em vista Pôncio Pilatos. Paulo está pensando nos romanos e em seu sistema imperial. Romanos que precisamente ao crucificar Cristo em sua prática impensada da violência, foram agora condenados à destruição. Aí vai continuar aqui, né? Nesse contexto, portanto, podemos perceber que em vários pontos de 1 Coríntios, Paulo articula maneiras pelas quais a Assembleia de Santos deve constituir uma comunidade de uma nova sociedade alternativa à sociedade imperial dominante.
A sociedade imperial, a sociedade alternativa que ele coloca aqui, é uma alternativa a esse mundo romano, onde as pessoas, onde os cristãos estão sendo perseguidos, uma nova cara, um novo rosto, um novo modo de viver a vida, de viver a vida, que é que os cristãos vêm com isso. Você pode pegar vários filmes, se você pegar aqueles filmes bíblicos dos anos 50, que é passado no Império Romano, você vai pegar lá Nero, tem o Nero, Calígula. Você vai ver como é que eles acham esquisitíssimo essa coisa dos cristãos, né? Viver à parte, viver à margem. Não se misturar com os porcos. Quer dizer, tem vários e vários mantos sagrados. Se você pegar o manto sagrado mesmo, vai ter muito isso. O Nero lá, aquela coisa dos cristãos querendo compartilhar com aquelas nojeiras. Manto sagrado, se eu não estou enganado, é o manto sagrado. Posso estar enganando, mas o manto sagrado tem muito disso. Em primeiro lugar, 1 Coríntios e referências relacionadas em outras cartas oferecem informações suficientes para discernirmos a estrutura da missão e as assembleias nascentes em Corinto e na área adjacente. Paulo estava acompanhado de alguns colaboradores, não se limitando a Timóteo e Silvano, que tinham trabalhado com ele antes, 1 Timóteo 1:1, 2 Coríntios 1:19. Ele estabeleceu um vínculo especial de colaboração com Prisca e seu marido, Áquila, talvez por causa de seu ofício comum. Confira Atos 18:2-3. Ao contrário da imagem popular de Paulo pregando o evangelho em locais públicos, ele e seus colaboradores quase certamente evitavam o mercado da concorrência religiosa, 2 Coríntios 2:17, em favor da interação mais intensa de pequenos grupos na casa das pessoas, as assembleias, né? A partir de referências à assembleia na casa de Prisca e Áquila, 1 Coríntios 16:9, Romanos 16:5, parece claro que o movimento em Corinto, bem como em Éfeso, tomou a forma de algumas pequenas assembleias abrigadas na casa de pessoas, como eu tinha falado. As referências de Paulo a toda a assembleia reunida para certos propósitos, como a ceia do Senhor e discussões, indicam que em outros momentos só uma parcela da Assembleia como um todo funcionava semi-separadamente de alguma maneira. Essa é a base para conjecturar que as casas de figuras como Estéfanas, Caio e possivelmente Crispo abrigavam subassembleias baseadas em casas. 1 Coríntios 16:17, 1:14-16. Logo, os anfitriões dessas últimas eram líderes e, com efeito, colaboradores adicionais do movimento em que Paulo podia confiar para fins de comunicação, coordenação e disciplina de grupo. A Assembleia de Cencreia, de que Febe era a principal líder, Romanos 16:1, ilustra que a rede de comunidades menores instaladas nas casas se disseminou de Corinto para cidades e lugarejos satélites. O quadro que emerge dessas observações não é o de um culto religioso, mas o de um movimento social nascente, formado por uma rede de células baseada em Corinto, mas que se estendia mais amplamente pela província da Acaia. Isso é sem dúvida indicado quando Paulo, escrevendo mais tarde na coordenação da coleta em favor dos pobres entre os santos de Jerusalém, refere-se não a Corinto em particular, mas a Acaia de modo mais geral, assim como não se refere simplesmente em Tessalonicenses ou Filipenses, mas às assembleias da Macedônia em geral, 2 Coríntios 8:2, 9, 2.4. Aqui, ó. Em segundo lugar, isso é muito importante, hein? Além de exortar solidariedade de grupo, Paulo insiste que a Assembleia Coríntia conduza seus próprios assuntos de modo autônomo, em completa independência com relação ao mundo, como escreve com veemência em 1 Coríntios 5:6. Vamos ler aqui 1 Coríntios 5:6. Vou pegar aqui. Vou fazer aqui, que eu gosto de pegar alguma passagem bíblica, né? Que é citado. 1 Coríntios 5:6. Porque Cristo... não, peguei Romanos aqui, ó. Eita, tô ruim, hein? 1 Coríntios 5:6. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo. Não, isso aqui é 4. 5:6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento levedo amassa a massa toda?
Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? 1 Coríntios 5, 6. Aqui. Como escreve com veemência em 1 Coríntios 5 e 6. Os dois capítulos, né? A impureza da igreja de Corinto, repressões e exortações. E Paulo censura o litígio entre os irmãos. Ele está falando desses dois capítulos aqui. É para ler o capítulo 5 e o capítulo 6. Aqui, ó. Geralmente, ele falando. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vos ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tanto o traje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa, aí que vai entrar, né, o versículo 6, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Ou no popular, né, uma maçã podre no meio de maçãs boas, essa maçã podre vai apodrecer todas as outras? Lançai, isso sou eu que estou falando, tá? Versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com o asmo da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsa, pois, dentre vós o malfeitor. Aqui ele vai pegar o capítulo 6, a parte 6. Paulo censura o litígio entre os irmãos. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante a incrédulos. O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Isso aí. Isso não significa um completo afastamento da sociedade em que viviam. O propósito da missão era naturalmente levar pessoas a entrar na comunidade. Os fiéis deveriam evitar a total perda de contato com os imorais desse mundo, ou os avarentos, ladrões e idólatras. 5:10. Mas a Assembleia deve não só manter a pureza ética e a disciplina de grupo em radical oposição à injustiça da sociedade dominante, como também resolver suas próprias divergências em absoluta independência das cortes estabelecidas. Jamais pedir arrego de forma alguma ao sistema estatal romano lá. Jamais. É tudo entre nós, é tudo ali, né? Lavar roupa suja dentro da própria Assembleia, não sair para fora, não meter para fora as confusões de dentro.
A Assembleia opõe-se diametralmente ao mundo nas condições de comunidade de santos. Como se observa com frequência em Paulo, santidade refere-se a comportamento e às relações sociais éticas, a manutenção da justiça. Nesses parágrafos, Paulo afirma sem reserva que quem dirige as cortes civis, bem como os que são parte do mundo exterior, a Assembleia de modo geral, são injustos. Suas relações de pessoas de fora, que são injustas em 5.10, retrata com clareza as injustiças econômicas da ganância e do roubo. Isso, por certo, sustenta sua sugestão em 6.7.8 de que a questão com respeito à qual um membro levara outro a cortes fora econômico, mas provavelmente que o queixoso defraudava o acusado precisamente por meio dessa ação. Ele vai continuar aqui mais para frente, né? A Assembleia de Santos deveria praticar uma estrita disciplina de grupo. Para Paulo, as assembleias de Corinto e de outros lugares, na qualidade de povo escatológico de Deus, estavam opostas ao mundo, encontrando-se estes sob o julgamento de Deus. Quer dizer, nós vivemos aqui na nossa assembleia, na nossa comunidade, na nossa eclésia, entendeu? Totalmente apartados. Nós não fazemos as mesmas coisas que eles fazem. Vocês têm que prestar atenção nisso muito. Não se bobear, nem comer com eles, nem comer as mesmas comidas. Embora Paulo, em outras passagens, ele assim, principalmente comidas, né, comidas lá abençoadas aos deuses, aquela coisa, ele diz que não tem problema. Mas é bom você não fazer isso, você vai escandalizar aquele outro, né? O outro vai assim, lá aquele lá, tá vendo lá, aquele lá, ó, ele vive falando que é santo, mas lá tá bebendo e comendo lá com o outro lá, ó. Entendeu? Aí você não escandaliza. É bom, não é problema. Mas não é bom fazer, né? Mais para frente, ó. Em terceiro lugar, a proibição de Paulo, a ingestão pelos coríntios de carne sacrificada a ídolos, apesar da gnose deles, de acordo com a qual nenhum ídolo do mundo existe de fato, e não há senão um único Deus, o afastava da participação nas formas fundamentais das relações sociais da sociedade dominante. A interpretação teológica cristã de 1 Coríntios costuma apresentar a tendência de esquecer que a religião do mundo romano antigo não consistia primordialmente em crença pessoal e era com frequência inseparável de formas políticas, econômicas e outras formas sociais fundamentais. A passagem que você vai ver, né, que eu tinha falado, que ele vai falar que não tem, se esses deuses não existem, qual é o problema de comer comida? Só existe Deus, só existe Cristo, não há problema nenhum de comer, entendeu? Mas assim, ele vai dizer, desde que não escandalize o trem, entendeu? Se, por exemplo, no meu caso, eu ver uma pessoa comendo comida batizada num terreiro de candomblé, um crente, por exemplo, assim, comendo, eu vou me escandalizar. Assim, não é ambiente. Mas, quem não se escandaliza com isso, quem diz assim, isso aí pra mim é nada. O que é um terreiro de macumba? Nada. Entendeu? Não tem problema. No meu caso, eu me escandalizaria. Só por aí. Eu ver um crente bebendo, isso me escandaliza. Bebendo enchendo a cara de álcool, isso me escandaliza num grau que você nem imagina. Prefiro não ver. Ó, ele vai dizer aqui, né? Se abordarmos o texto com os pressupostos da sociedade greco-romana antiga, em vez de com as suposições teológicas modernas, poderemos ver precisamente no ponto alto do argumento de Paulo, 10, 14, 22, não o realismo sacramental, mas o realismo societário ou político, de que Paulo partilhava com a maioria não esclarecida de gregos e romanos antigos e das tradições bíblicas de israelitas judeus não esclarecidos. No parágrafo precedente, 10, 1, 13, Paulo insistiu que as tradições bíblicas não devem ser tomadas como símbolos de realidades espirituais, alimento, bebida, rochas espirituais, mas como relatos de eventos que ocorreram com os israelitas que estavam em rota no deserto, indo de sua libertação da opressão egípcia para a terra em que se tornariam um povo independente, firmemente estabelecido. O fato de muitos israelitas terem sido esmagados por Deus por causa de sua idolatria serviu de advertência aos coríntios para que mantivessem sua disciplina de grupo até que, analogamente, alcançasse sua meta nesse momento, no final dos tempos. Em 10, 14 e 22, Paulo deixa ainda mais explícita a exclusividade da Assembleia de Fiéis. Ele começa pela própria celebração que eles fazem da ceia do Senhor,
O cálice da bênção é uma comunhão ou parceria, koinonia, com o sangue de Cristo. E o pão é comunhão com o corpo de Cristo. Comunhão. Não é aquela coisa da Igreja Católica de transubstanciação. Não tem nada de transubstanciação. É uma comunhão, uma reunião para lembrar, como Cristo fala da memória, que Cristo mesmo cita lá, né, na Santa Ceia, que lembrar de como era, né, lembrar sempre do meu sacrifício, aquela coisa toda, né, é uma comunhão, tá? E o pão é comunhão com o corpo de Cristo. Como fica mais claro no capítulo 12, corpo também era uma metáfora política bem estabelecida para o corpo político, o corpo de cidadãos de uma cidade-estado, polis. Também no caso de Israel, aqueles que ingeriam os sacrifícios partilhavam do altar. Do mesmo modo, quem ingere alimentos sacrificados a ídolos se associa aos demônios, ídolos deuses, ou se torna parceiro destes, para quem fazem sacrifícios, estabelecendo vínculos sociais de partilha. Os judeus jamais comeriam junto com os gentios. Era uma questão política. Não tem nada a ver aí com crença. Muitas vezes é uma questão política. Você vai comer, mas esses outros casos não existem. Não existe religião romana. Religião romana é uma farsa. Não é? Você acredita nas balinhas de São Cosme e Damião? Que elas são batizadas lá nos terreiros de candomblé? Isso te escandaliza? Então não come. Agora, no caso, por exemplo, eu como bala, mas não como bala nem doce. Mas comer não vai. Desde que isso não me escandalize. Ingerir essa comida de terreiro. Entendeu? Ali não tem nada ali. Ele vai aqui, né? Em quarto lugar, em vários pontos, Paulo indica que suas assembleias deveriam personificar relações econômicas dramaticamente distintas das vigentes na sociedade imperial romana. Como já se observou em 1 Coríntios 5, 10, 6, 7 e 8, ele ensinou desaprovadoramente que o membro da assembleia que levava outro ao tribunal civil estava defraudando economicamente esse outro. A economia tem um papel mais óbvio e importante em 1 Coríntios 8 e 10. Na estrutura de seu argumento, Paulo oferece um princípio de cunho autobiográfico para orientar o comportamento no tocante à liberdade, exousia, dos coríntios de ingerir alimentos oferecidos aos ídolos, 8:13, que ele então vai ilustrar autobiograficamente ao contar que se impede de usar seu próprio direito, exousia, apostólico, no capítulo 9. Sua ilustração, bem mais elaborada e defensiva do que seria necessário para ilustrar o princípio, torna-se uma defesa explícita de sua prática de não aceitar ajuda econômica para seu ministério, contrariando a prática padrão entre apóstolos do movimento. Essa tinha sido sua prática em Tessalônica, 1 Tessalonicenses 2, 7, 8, 9. Aparentemente continuou essa prática em Corinto, a julgar por suas repetidas referências ao fato de que não quisera ser pesado a ninguém, nem abusar da generosidade de ninguém. Não servir do patronato, né? Não dever favores. Né? Melhor ver como está sem entrar, né? Sem recorrer a esses favores, nada disso. Além de seu chamado, Paulo presumivelmente teria recebido apoio do sistema tributário do Templo-Estado de Jerusalém, por meio do qual os dirigentes sumos sacerdotais redistribuíam rendas antes de seu chamado, quando ele era Saulo, tá? A gente não pode, que existe Saulo e o Paulo, antes da estrada de Damasco, onde ele tem a visão do Cristo, que ele simplesmente modifica o nome dele é modificado para Paulo, deixa de ser Saulo. Antes de seu chamado, Paulo, presumivelmente, ele teria recebido apoio do sistema tributário do Templo-Estado de Jerusalém, por meio do qual os dirigentes sumos sacerdotais distribuíam rendas que tomavam de cidadãos judeus e não judeus. Cara, é uma vergonha, né? Isso é, caso Paulo tenha sido de fato um fariseu. Filemão 3,5. Em contraste com o fluxo tributário ascendente de bens que ia dos produtores camponeses a seus dirigentes, o primitivo movimento de Jesus adaptou a reciprocidade econômica horizontal das comunidades das pequenas cidades, seguindo o ideal mosaico tradicional da aliança, de manter o nível de subsistência de todos os membros da comunidade. Quer dizer,
eu tenho, nós, tudo que nós temos, nós redistribuiremos. A comida vai para todos, não vai só para um indivíduo, ela é distribuída a todos. Aí vai citar aqui Levítico 25, né? As casas e cidades proviam a subsistência econômica de apóstolos e profetas que viviam se deslocando empenhados na construção do movimento. É como as missões, né? Os missionários hoje. Uma igreja sustenta missionários em várias partes do mundo. A igreja, ela sustenta um monte de missionários em locais assim absurdamente insalubres. Entendeu? Absolutamente insalubres. Vocês nem imaginam. Quer dizer, as contribuições, os dízimos que muitas igrejas, as igrejas pentecostais, neopentecostais, que elas fazem missões pelo mundo inteiro, mandam lá missionários. Esses missionários, eles vivem, eles dependem do dinheiro que a igreja consegue arrecadar com seus fiéis, tá? A recusa distintiva de Paulo a esse apoio pode ter tido como raiz sua formação distintiva anterior à condição de apóstolo do movimento. Os primeiros apóstolos, vindo eles mesmos do meio camponês, estavam acostumados a participar da pobreza da vida da cidade. Porém, Paulo, na qualidade de antigo agregado escriba, pode ter sido sensível acerca de continuar a viver à custa de pessoas acossadas pela pobreza, uma vez que se identificou com elas ao passar a ser membro do movimento. Paulo ele fazia muitos trabalhos, ele não vivia da contribuição, né? Ele vivia dos trabalhos que ele desenvolvia, das coisas que ele fazia, entendeu? Prover o próprio sustento ao trabalhar com as próprias mãos, algo tão desprezado na cultura helenística aristocrática, pode também ter sido outra maneira de ele identificar-se com a humilhação do Cristo crucificado. 1 Coríntios 4,12. Os coríntios que o estavam consultando sobre essa questão ainda deviam estar sintonizados com os valores do sistema do patronato, né? Do patronato, dos favores, que haviam permeado as cidades provinciais da igreja na fase inicial do império. Talvez um ou mais proprietários coríntios que podiam contribuir para o sustento de Paulo e outros apóstolos estivessem ávidos por melhorar seu próprio prestígio e honra, servindo como patronos. Quer dizer, eu contribuo com Paulo e os profetas, os apóstolos, mas aí eu pego esse dinheiro de favores, recebo de favores do Império Romano. Quer dizer, essa conta não fecha, né? Essa conta não fecha. Quer dizer, o Paulo está recebendo dinheiro por uma via, por isso que o Paulo de repente não queria. Parece que Apolo, rival de Paulo em Corinto, tinha aceito esse patronato. Ele vai citar vários versículos aqui. Seu vergonhoso trabalho com as próprias mãos teria constituído uma humilhação adicional para a orgulhosa postura dos proprietários como patronos potenciais. A preocupação pessoal de Paulo era certamente evitar vir a ser um apóstolo doméstico, ficar lá, né? Ficar ali paradinho, só recebendo. Um missionário em algum local ali, dali não sai, né? Só recebendo. De algum patrono coríntio, ó. Isso que eu falei, de ficar recebendo uma mesada. Mas sua preocupação maior pode ter sido evitar que a assembleia que ele tentava construir reproduzisse as relações de poder controladoras e exploradoras da sociedade dominante. Nós falamos um monte, né? Vídeos e mais vídeos sobre a questão do patronato romano. Então Paulo não queria reproduzir isso de forma alguma, entendeu? Porque ele era um homem sábio, né? E ele sabia, obviamente, como é que era o funcionamento das coisas. Como é que era o funcionamento do Império Romano. Isso que nós vemos aqui, ele estava vendo lá em loco, entendeu? É concebível, naturalmente, que ao evitar o patronato indesejado de alguns, ele, com efeito, tenha começado a construir sua própria rede de amigos nas assembleias da Acaia, quando começou a ter Stefanas em sua casa como seus próprios mediadores junto aos coríntios e em Febe, com relação à assembleia de Sencreia, 1 Coríntios 16, 15, 18, Romanos 16, 1, 2. Paulo não apresentou nenhuma concepção de uma economia política alternativa para a sua sociedade alternativa, o que teria sido extraordinário na antiguidade. Quer dizer, para o autor aqui, se ele tivesse montado algum sistema econômico, né, isso teria feito uma diferença violenta. Em sua explicação da razão por que não aceitava ajuda, ele simplesmente recorreu à imagem da administração do lar, salário, 9,17.
com a imagem implícita de Deus como divino proprietário e dele mesmo como mordomo. Quer dizer, nós aqui, nós não temos nada, nós só somos mordomos de Deus. Nós não temos nada aqui, nem esse copo aqui é meu. Eu tô só guardando ele, esse copo aqui pertence a Deus. Eu sou um mordomo do Senhor. Eu não tenho nada, não tenho casa, não tenho dinheiro, não tenho nada. Eu estou administrando as coisas que vêm de Deus, coisas são de Deus. Eu não tenho nada. Eu não tenho nem essa camisa aqui, ó. Paulo Darwin, 1970. Então tudo que você recebe, se você receber uma fortuna, 10% dessa fortuna vai para o trabalho da igreja. É assim, é o dízimo, vai para o trabalho da igreja. Você não é dono de nada. Você só está administrando os bens que Deus colocou na sua mão. Só isso. Entendeu? Você só está fazendo isso. Essas imagens são compatíveis com metáforas semelhantes da autoridade como a de Deus como monarca, a de Cristo como imperador alternativo, e dele mesmo como servo ou escravo do Senhor. Ele usou sua visão geral da autoridade no reino de Deus como base para rejeitar o sistema de patronato, mas permaneceu no âmbito da visão bíblica tradicional. Aqui, em quinto lugar, ao final de 1 Coríntios 1, Paulo menciona brevemente outro aspecto econômico do movimento que não tem precedentes e é provavelmente sui generis na antiguidade: a coleta para os pobres entre os santos de Jerusalém, 16:1-4. Esse projeto que Paulo promove com tanta obstinação na correspondência coríntia, ver também as duas cartas curtas contidas em 2 Coríntios 8 e 9, vinham de um acordo com Tiago, Pedro e João, de acordo com o qual Paulo e Barnabé, então instalados na Assembleia da Antioquia, podiam expandir o movimento entre as nações, mas deveriam lembrar-se dos pobres. Gálatas 2, 9, 10. Em relações recíprocas com a Assembleia de Jerusalém, outras assembleias nascentes deveriam dar assistência econômica aos pobres da cidade. Segundo a racionalização ulterior de Paulo, as nações têm obrigação de ajudar Israel em bens materiais, dado que vieram a partilhar das bênçãos espirituais israelitas. Romanos 15, 27, confira também Isaías 56, 7, que fala das nações prestando tributo a Jerusalém em atitude de gratidão na hora final do cumprimento. Quer dizer, para Paulo, como Israel era absolutamente importantíssimo, as nações elas tinham, por conta do amor de Deus por Israel, etc., era importante que as nações ao redor elas ajudassem Israel com bens e dinheiro. Isso imagina se hoje em dia, hein? Imagina, que beleza. Do jeito que... Ai, ei, meu Deus, como as coisas realmente, não... Assim, as coisas tão simples, né, mas os judeus naturalmente são riquíssimos hoje, né? Eles não precisam do patronato. Aqui, ó. Mesmo antes de Paulo ter empreendido sua própria missão independente na Ásia Menor e na Grécia, o movimento já tinha desenvolvido sua maneira específica de praticar a solidariedade econômica internacional e a reciprocidade horizontal, em que os relativamente abastados contribuem com os destituídos. Além de pertencer ao movimento internacional mais amplo, as assembleias locais partilhavam recursos econômicos entre as nações e entre lugares que estavam a consideráveis distâncias uns dos outros. Tanto o caráter internacional do movimento como sua reciprocidade econômica internacional eram incomuns e talvez ímpares no Império Romano ou em qualquer império antigo. Era uma coisa diferente, nova, né? Uma coisa diferente, nova. Em contraste com o movimento vertical e centrípeto de recursos no âmbito da economia política tributária do Império Romano, Paulo organizou um movimento horizontal de recursos entre povos súditos a fim de ajudar os pobres entre os santos de Jerusalém. Romanos 15, 26. Esse eu quero ver. Romanos 15, 26. Essa eu quero ver. Porque... Romanos 15, 26. Porque aprove a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Está na Bíblia, está aqui. Né? Tá aqui. Aí aqui, ó, 1 Coríntios e sua... Aí ele vai finalizar aqui o livro. Vamos finalizar o livro aqui, ó. Vamos concluir o livro. O último parágrafo. Em 1 Coríntios e suas outras cartas, foram os instrumentos de Paulo para reforçar
a disciplina de grupos e a solidariedade das assembleias em oposição à sociedade imperial, a atual época iníqua, Gálatas 1:4, a aparência desse mundo que está no fim, 1 Coríntios 7:31. Quer dizer, Paulo então pensava exatamente numa ideia, né, de fazer com que o mundo ele tivesse uma solidariedade maior, quer dizer, diferente, por exemplo, do Império Romano, onde não existia essa solidariedade, existia o patronato romano, que dá o favor e você fica me devendo. Com Cristo como cabeça dessa brincadeira toda. Entendeu? E aí, gostou então? Ó, Richard Horsley, Paulo e o Império, Religião e Poder na Sociedade Imperial Romana. Nós fizemos aqui, esse é o 6º vídeo e concluímos o livro. Concluímos a leitura do livro praticamente, né, integral, da primeira à última página. Mas tem muita coisa aqui dentro ainda. O livro ele não se resume. Esse aqui foi só um resumo do livro, né? Uma resenha, resumo do livro, para você entender, principalmente pela visão das cartas do apóstolo Paulo. O mais importante de tudo, que além de ler o livro, é você ter a leitura da Bíblia, a leitura das cartas, pegar o livro de Efésios e ler os 1 Coríntios, ler Romanos, ler todo esse material dessas cartas escritas pelo apóstolo, que elas são de um teor riquíssimo de entendimento dessa ligação nossa com Jesus, com Deus na sua amplitude. E como Paulo, como homem sábio, ele tinha essa, né, ele puxava tanto o papel histórico dele naquele momento em que ele, antes de ser morto pelos romanos, para variar, né, antes dele ser sacrificado pelos romanos, a visão da construção de como Paulo construiu essa religião extraordinária, como Paulo construiu esse cristianismo, obviamente com a ajuda de outros, mas ele como um dos principais cabeças dessa construção de algo que está aí há mais de 2000 anos. Não é pouco, gente, não é pouco. Então, como é que é? Tudo fizeram para destruir com o cristianismo, mas o cristianismo está aí firme e forte. E se Jesus Cristo não voltar, o cristianismo vai continuar firme e forte aí, mesmo com toda a tirania, mesmo com toda a censura, mesmo com o fechamento de igreja em pandemia, o cristianismo prevalece. Porque Jesus é o cabeça dessa brincadeira. Jesus é o cabeça. Jesus é a ponte, é a força, é tudo. Entendeu? Por isso que o cristianismo não desaparece e não vai desaparecer de forma alguma. Beleza? Então, ó, curte o vídeo, se inscreve no canal. Hoje, Paulo e o Império, Religião e Poder na Sociedade Imperial Romana, 6º vídeo, nós concluímos. Agora vamos partir para outras leituras, outras análises, outras resenhas, beleza? Então, ó, curte o vídeo aí, se inscreve no canal Paulo Dharma 1970. Foi longo, mas nós fechamos, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comente aí. Valeu, gente? Muito obrigado. Que a paz de Deus esteja com todos, beleza? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos aí. Você que chegou até aqui, muito obrigado. Valeu? Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Que a paz de Deus esteja com vocês. Até, tchau.